alunos da segunda série, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Nós vamos dar início, ao nosso terceiro bimestre e nesse vídeo de hoje eu vou, além de fazer algumas recapitulações do que nós já vimos, porque muitas dessas coisas vão estar presentes, e vão auxiliar vocês ao longo desse bimestre. Muitas coisas consideradas importantes vão auxiliar muito vocês nesse sentido. Nós vamos ver como que se deu a origem, da urbanização. Vamos ver que a urbanização é um conceito bastante diferenciado de um país para o outro, E nós vamos ver também como que estratégias, vamos dizer assim, para compreender o processo de urbanização mundo afora, ok? Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Qualquer dúvida, vou estar à disposição para ajudar cada um de vocês. E vamos juntos a mais uma aula da disciplina de Geografia. Olá pessoal, bom dia a todos. Na aula de hoje, nós vamos dar início ao nosso terceiro bimestre. Nós vamos dar início ao nosso terceiro bimestre do ano letivo. E fazendo uma breve recapitulação daquilo que nós já vimos ao longo desses dois bimestres, já estamos na metade do nosso ano escolar. E fazendo uma breve recapitulação de tudo aquilo que nós já vimos, nós chegamos a ver um pouco sobre as origens, sobre os conceitos iniciais, sobre o porquê de estudar geografia, sobre a importância da geografia, vamos dizer assim. Nós chegamos a ver as categorias geográficas, certo? Vimos lá a importância das categorias geográficas, vimos depois em relação à cartografia, vimos a questão da orientação no espaço, vimos a questão das coordenadas geográficas, os paralelos, os meridianos. Nós chegamos a ver um pouco também sobre as principais formas de reproduzir mapas, as projeções cartográficas, entre outros fatores no primeiro bimestre. Vimos lá os fusos horários, enfim. No segundo bimestre, nós chegamos a ver um pouco mais sobre o nosso planeta. Nós chegamos a ver também sobre todas as características que envolvem a atmosfera, seja ela a questão das suas camadas, da estrutura das camadas da atmosfera. Vimos lá a questão da camada de ozônio, qual que era a importância da camada de ozônio. Chegamos a ver também os principais fenômenos existentes, quando nós falamos da atmosfera, como, por exemplo, a questão do efeito estufa, as ilhas de calor. Vimos lá sobre o El Niño, a Laninha, vimos como que o ser humano ele acaba por prejudicar, vamos dizer assim, elementos e fenômenos que são naturais na atmosfera, que são naturais na natureza, e o ser humano, pelo o excesso de atividades que ele acaba cometendo, acaba por alterar, vamos dizer assim, desregular esses fenômenos, que é o caso específico do efeito estufa. O efeito estufa ele é um fenômeno natural e acabou sendo alterado pela intensa atividade humana sobre os recursos existentes, poluindo os recursos, emitindo gases poluentes, entre outros fatores. Ok? Nós chegamos a ver um pouco também relacionado à hidrosfera, que já é a presença dos corpos de água no nosso planeta. Tudo aquilo que envolve a questão da água, a questão aquática, ela é relacionada à hidrosfera. Ok? Nós vimos lá, por exemplo, como que se divide a questão da água, como que a água ela é distribuída no planeta. Nós chegamos a ver ali um dos aspectos mais importantes, vamos dizer assim, da hidrosfera, que é a presença dos rios, suas características, suas divisões, enfim, entre outras coisas.
né? Nós vimos também relacionado a hidrosfera. Nós vimos a estrutura, vamos dizer assim, das águas, tanto as águas subterrâneas, os aquíferos, nós vimos as águas superficiais, os mares, tipos de mares, os rios, né? Cada estrutura do rio, vamos dizer assim, nós chegamos a ver. Nós chegamos a ver também relacionado à questão da presença de água no planeta, nós vimos que essa presença da água, apesar do planeta ser coberto por água, ele não necessariamente dispõe de muita água potável, né? 97% da água do planeta é salgada, o que faz nos levar a algumas questões relacionadas à importância desse recurso que é a água, né? Tanto a ponto de que em algumas regiões existem conflitos necessariamente por controle da água, né? Enfim, dado já esse resumo geral, vamos dizer assim, das atividades que nós fizemos ao longo desse bimestre, nós vamos entrar aqui no nosso terceiro bimestre propriamente dito, né? O que nós vamos ver nesse terceiro bimestre? Nós vamos ver o último elemento que falta, vamos dizer assim, para o estudo da biosfera. Lembram lá da biosfera no bimestre passado? O que se tratava, né, a biosfera? Que é a questão dos sistemas que compõem, né, a estrutura de vida no planeta, né? A biosfera ela vai englobar outros sistemas, como a atmosfera, a hidrosfera e o sistema que nós vamos estudar agora, né? Que é a questão da litosfera. Né? O que se trata a litosfera? Nós vamos compreender o que significa, né? Do que se trata e como que acontece essa relação de interdependência da atmosfera com a hidrosfera e com a litosfera. Como que um necessita do outro para o bom funcionamento. Nós vamos ver isso ao longo dessa aula e ao longo desse bimestre. Né? Esse bimestre vai estar voltado mais para essa questão da litosfera, de tudo o que acontece na superfície terrestre, desde as movimentações tectônicas, desde a deriva continental, né, que nós já chegamos a ver, até mesmo depois a questão dos climas, né, a questão climática, e depois os principais domínios. Né, nós vamos ver em relação ao Brasil que nós somos um país que é repleto de questões relacionadas aos domínios morfoclimáticos e entre outros fatores. Ok? Nós vamos aí identificar o processo de formação das rochas, né, as relações. Lembram lá a rocha magmática, rocha ígnea ou rocha sedimentar, rocha metamórfica, entre outros, ok? Nós vamos ver a dinamicidade geológica, né, as relações entre as camadas do interior da Terra. Lembra lá, vocês devem ter visto isso lá no Fundamental, em relação às camadas de proteção, as camadas que envolvem o planeta Terra, na verdade. Nosso planeta ele é composto por 3 camadas. Nós vamos ter a nossa crosta terrestre, nós vamos ter o manto terrestre e nós vamos ter o núcleo terrestre, certo? Nós vamos, nesse capítulo, um dos objetivos também é perceber a dinamicidade geológica e as relações entre as diferentes camadas do interior da Terra, e compreender a movimentação das placas tectônicas e suas consequências nos âmbitos mundial e regional. Lembram lá quando vocês estudaram sobre a questão da litosfera, sobre as placas tectônicas, que sempre vai haver atritos.
sempre irão haver atritos, né, relacionados a essa questão das placas tectônicas, né, porque eles estão em constante contato e esse contato ele acaba gerando, por exemplo, terremotos. Se for em superfície, surge um terremoto, depende muito da questão da escala, né, da escala Richter, né, vamos dizer assim, quando a gente fala da questão dos terremotos, né. Nós vamos ver também em relação à questão da fauna, né, da região ali, como que isso vai influenciar na fauna, na flora da região, né? Quais foram os eventos que tiveram consequências bastante significativas por conta, né, dessas situações, dessas atuais situações que estão acontecendo, né? E também as perdas oriundas de grandes terremotos, né? Que sacudiram o nosso planeta ao longo do tempo, ok? Nós vamos perceber, né, compreender um pouco sobre essa questão, principalmente das placas tectônicas, né? Como que essas movimentações de placas, como que surgiu, principalmente a teoria relacionada à deriva continental, como que isso vai funcionar, como que isso funciona e como que isso interfere, por exemplo, na dinâmica de várias regiões do planeta, né? Em especial, por exemplo, aquelas regiões ali próximas ao Pacífico, entre outras regiões do globo, certo? Vamos avançar aqui um pouco mais para nós entrarmos de fato no nosso conteúdo aqui, né? E aí nós vamos observar que a Terra ela é um planeta dinâmico, né? Observem aqui que nós vamos ver nessa imagem, nós vamos ver a imagem aqui da dorsal mesoatlântica. Se você quiser acompanhar, você vai ver aqui na página 6 do seu livro de Geografia que existe uma super separação ali entre os continentes americano e o continente africano, certo? Vai ser uma cordilheira vulcânica submarina, né? É como se fosse uma super cadeia de montanhas no fundo do oceano, né? Ela vai se estender da Islândia até a região ali até a região do sul ali da América, ali na região aqui na região sul do Atlântico, na ilha de Tristão da Cunha. Se vocês observarem bem, né, se vocês observarem bem a capa inicial do livro de vocês, a ilha que vai aparecer computadorizada ali é a ilha de Tristão, é a ilha de Tristão da Cunha, ok? Mas o que essa dorsal, né, essa dorsal mesoatlântica, ela vai ter de relevante para nós compreendermos e entendermos o porquê que a Terra ela é dinâmica, né? Se vocês observarem bem, essa dorsal ela é a divisão geral desses dois grandes continentes, né? Nós vamos ver aí essa dorsal, a dorsal mesoatlântica, ela vai ter uma importância gigantesca na questão da compreensão da deriva continental. Primeiramente, essa dorsal diariamente ela separa o continente africano e o continente europeu do continente americano. Para vocês terem uma ideia, diariamente são 3 milímetros a separação dessas duas regiões. Ok? Aí você pode dizer, professor, mas 3 milímetros são insignificantes. Lembra que esse processo já dura milhões de anos. Imagina, milhões de anos diariamente você tendo aí essa distância que você considera um tanto quanto que insignificante, mas
é uma distância que, se você for fazer as contas depois, há milhões de anos, era bastante significativo. Ok? Esse processo ele vai se iniciar há aproximadamente 110 milhões de anos, no período Cretáceo. Né? Vamos dizer que e é algo que a gente vai ver mais adiante também. Nesse bimestre, nós vamos conferir um pouco sobre a história do nosso planeta, né? Como que o planeta surgiu, como que nós podemos identificar as fases de transformação no planeta Terra, que vai ser relacionada à questão das eras geológicas, ok? Vamos avançando aqui um pouco mais, né, para compreender um pouco melhor sobre essa questão da Terra ser tão dinâmica assim, né? E aí nós vamos avançando aqui para a gente compreender o porquê que a Terra, cada movimento dela é um movimento dinâmico. Isso significa uma coisa, isso significa que a Terra ela está em constante transformação, né? Ela está em constante transformação. E isso surgiu há milhões de anos atrás. Okay? E como que nós podemos identificar essas transformações? Como que nós podemos identificar, ou os estudiosos conseguem identificar eventos que confirmem esse processo de transformação do planeta? Através do estudo do tempo e das eras geológicas. Ok? Se vocês avançarem um pouco mais, vocês vão poder acompanhar um pouco sobre essa questão do tempo geológico, da história, vamos dizer, da cronologia de formação do nosso planeta, ok? Basicamente, nós vamos ter essa divisão aqui. Deixa eu só avançar um pouquinho aqui para vocês conferirem, né? Nós vamos ter ali a primeira grande divisão, que vai ser a era pré-cambriana, né, que vai ter como característica base. Qual seria a característica base da era pré-cambriana? Formação dos oceanos e dos primeiros continentes, dos primitivos. Né? Nós vamos ter a questão das águas oceânicas nesse período pré-cambriano serem as únicas regiões para que houvesse a possibilidade de formação de vida, né? E aí quais foram as duas primeiras formas de vida existentes, né? De acordo aqui, só levando em consideração que aqui nós estamos olhando pela base científica, ok? Nós estamos olhando aqui pela base científica e não é intenção alguma deste que vos falo aqui querer impor, vamos dizer assim, colocar ideologias, ok? Eu apenas estou passando o que a ciência tinha falado, né? Os estudiosos dessa questão da geologia, né? Mas de maneira nenhuma se sinta coagido a querer acreditar nisso, né? Cada um é livre para acreditar no que bem entender, ok? E a questão de opinião deve ser sempre respeitada, né? Existem várias maneiras de se tentar indagar e essa é uma delas, é a maneira de como que é possível se questionar para compreender a complexidade que é o nosso planeta, né? E ao mesmo tempo que ele é tão complexo, ele se torna bastante perfeito, ajustável, ok? Mas enfim, voltando aqui, nós vamos ter as duas primeiras formas de vida existentes, que seriam as algas e as cianobactérias, ok? Vamos dizer que esses seres, né, essas formas de vida, elas existem, elas datam aproximadamente de 3,7 bilhões de anos. Né? Nós vamos ver aí que, como havia esse processo de formação contínua, né, essa porção que acabou surgindo, ela vai se dar origem a outros continentes, né? Muito diferentes do que nós já vimos, do que nós já conhecemos de um modo geral, ok?
Vamos avançando aqui um pouco mais. Na verdade, deixa eu só voltar aqui um pouco, né, para nós observarmos uma situação. Os primeiros grandes continentes eles vão formar ali na era paleozoica, né, paleozoica na verdade, uma única massa continental. Nós vamos ter ali a massa continental vai ser conhecida como Pangeia e nós vamos ter um único grande oceano, ok? Sempre vai ter aí então essa duplinha, né? A primeira massa continental significativa nós vamos chamar de Pangeia. E o grande oceano que existia, já que não havia outros, né, ainda estavam em processo de formação, era o Pantalassa. O Pantalassa era o grande oceano, certo? Ao fim da era paleozoica, vamos dizer assim, já com uma estruturação bastante significativa, né? É, uma vez que a gente já chegou a ver essa formação inicial, né, que todos vocês já devem ter visto ao longo do ensino fundamental de vocês, né, vocês se lembram que havia lá a formação do Pangeia. O Pangeia era o grande continente e o Pantalassa, que era o grande oceano, ok? Nós vamos ver depois disso, depois do período paleozoico, nós vamos ter a outra grande divisão, que vai ser o início da era mesozoica. Nesse período vai começar a questão da fragmentação do supercontinente Pangeia, certo? Esse supercontinente ele se divide em duas outras grandes massas continentais, que seria a Laurásia ao norte e Gondwana, né, ao sul. Né? A América do Norte e quase toda a Eurásia atual, né, a Eurásia, para vocês que não lembram, a Eurásia é quando nós falamos no termo físico das regiões tanto da Europa quanto que da Ásia. Quando nós vamos falar de biomas, hidrografia, entre outros fatores, vamos dizer que nós temos que usar, né, quando nós falamos de todo o aspecto físico, nós temos que usar a expressão Eurásia, já porque eles têm muita característica em comum. Agora, do ponto de vista socioeconômico, a diferença é gritante, né? Ou seja, lembrem-se disso. O termo propriamente dito aqui, né, o termo propriamente dito, né, da Laurásia, da Eurásia, né, o termo Eurásia ele vai ser voltado para a questão das atividades físicas, né, das atividades práticas, na verdade. O termo Eurásia ele vai ser voltado apenas para as questões físicas, quando nós falamos de Ásia e Europa. Né? Do ponto de vista político, do ponto de vista socioeconômico, cultural,
Se vocês observarem bem essa questão da divisão, né, da divisão da continuidade, na verdade, da divisão dos grandes supercontinentes, o continente de Gondwana foi o que mais se esfarelou, vamos usar esse termo, né? Foi o que mais se fragmentou desses dois, né? Porque, como já havíamos observado, a Laurásia ela era basicamente toda a América do Norte e a Eurásia. O que sobraria então, o que seria então acontecido com Gondwana? Gondwana já seria basicamente a constituição das partes da América do Sul, da África, da Índia, da Península Arábica, Austrália e Antártica, ok? Ou seja, você já observa aqui que nós já vamos nos encaminhando para a organização que nós conhecemos atualmente. Nós já estamos se encaminhando, né, à medida do possível para isso, né, para que haja o planeta ele já está se organizando para isso, na verdade, para que haja essa acomodação e essa estruturação que vão dar origem nos continentes que nós, nos lugares, na verdade, né, que vocês sentem vontade. Para finalizar aqui, vocês vão observando que ele vai haver uma montagem, né? Vai haver uma montagem tranquila em relação ao tempo geológico. Quando a gente fala do tempo geológico, obviamente, nós estamos falando das eras geológicas, né? Nós vamos ter aí o tempo geológico, que é o tempo adeano, o arqueano e o proterozoico, ok? E aí nós vamos ter algumas características importantes, né? Nós vamos ter características aí marcantes em relação a como que se deu a origem e a evolução do nós vamos observando aí as características principais, as características marcantes dessa estruturação geológica, ok? Porém, é só para vocês terem uma olhada básica, né? Quem quiser acompanhar pelo livro, novamente, na página 8, ok? Mas na aula seguinte nós vamos dar continuidade com o foco principal para o estudo dessa questão dessa questão das eras geológicas, da organização do calendário geológico da Terra como um todo, ok? Você pode observar aqui tranquilamente que nós vamos ter algumas divisões, né? Por exemplo, nós vamos ter aqui os éons, né? Nós vamos ter 4 éons principais. Nós vamos ter o adeano, o arqueano, o proterozoico e o fanerozoico, né? O fanerozoico, ele, vamos dizer que é o mais recente, né? É o mais recente. E assim, os 3 primeiros éons que aparecem são os mais antigos, e a contabilidade que se tem é que seja de aproximadamente 4 bilhões e meio de anos atrás, ok? Ou seja, obviamente era impossível você imaginar uma transformação significativa aqui, ok? Ao longo desse tempo todo, certo? Então, só revisando isso, eu espero que cada um esteja bem, né? Respondam as atividades que nós vamos enviar, que eu vou enviar a vocês, para ajudá-los já ao longo desse bimestre, né? Você pode observar aí que já começamos o bimestre pensando nessa questão de estruturar o aprendizado para o aluno, ok? Então, mas é isso. Forte abraço a todos e até a próxima aula.